Bora falar também sobre Alan Lescano, o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes do futebol brasileiro. Fala também sobre a grande festa preparada pelo torcedor do Palmeiras na despedida do time antes do embarque para os Estados Unidos. Preciso te atualizar também sobre as chances dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes, dados levantados pela Opta, um dos mais respeitados sites sobre o tema. Fair play financeiro avançando no futebol brasileiro. Te conto também sobre um vacilo grande de Santos e Palmeiras em relação a uma grande joia do futebol mundial. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Discussões que haviam começado no ano passado ganharam nessa segunda-feira o apoio do presidente da CBF, Samir Schaut. Importante contar que ele assinou uma portaria nessa segunda-feira, permitindo a elaboração de um plano em até 90 dias, para que essa ideia possa sair do papel ainda na temporada de 2025. A ideia com o fair play financeiro é estabelecer regras com o limite de gastos de acordo com a receita. Ninguém vai poder gastar mais do que arrecada, algo básico, óbvio, mas que é cumprido por poucos clubes no Brasil. Além disso, também vai haver a necessidade de quitação de dívidas atrasadas, algo que parece absolutamente sublime e óbvio, mas que também não acontece no futebol brasileiro. Passo importante, liderado por alguns clubes como Palmeiras e Flamengo, dá para dizer que o São Paulo também está nessa, e agora é aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Prometo ficar de olho para ir trazendo atualizações para vocês. Combinado? Hora de falar sobre a chance dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. O Opta, um dos sites mais respeitados quando o assunto é projeção e estatísticas no esporte, projetou as chances dos 32 participantes. E dá para dizer que os brasileiros estão bem para trás. Aquele com mais chance de vencer é o Palmeiras, na 13ª colocação entre 32 times. O Flamengo aparece em 14º, o Fluminense só na 24ª posição e o Botafogo o 25º. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual a chance de o Palmeiras ser campeão? De acordo com o site Opta, de 0,3%, mesma chance do Flamengo. Fluminense e Botafogo aparecem com 0%, nenhuma chance de se sagrarem campeão. Palmeiras, segundo a Opta, tem 51% de chances de chegar às oitavas e apenas 15% de chances de chegar às quartas de final. 4,7% na semi e 1,3% na final. Números parecidos ao do Flamengo, 51,8% de chances nas oitavas, 14,4% nas quartas, 4,8% na semi e 1,3% na final. O Fluminense tem 39% de chances de alcançar as oitavas, só 9% de chance de chegar às quartas, 1,8% de chance de chegar às semifinais, parecido, ou melhor, Botafogo aparece com números ainda piores, 15% de chances de chegar às oitavas, 6,7% de chances de chegar às quartas de final. Para o pessoal da Opta, o PSG é o maior favorito, seguido por Manchester City, Bayern de Munique, Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Gostaria que você usasse o espaço para comentários para apontar os seus principais favoritos e para dizer se você concorda com as chances dos brasileiros. Bora falar agora sobre um vacilo gigante do Santos e do Palmeiras em relação a um brasileiro que parece ser extremamente promissor. Eu me refiro a David Mackenzie, 14 anos de idade, nasceu em Ilha Comprida e é filho, Ilha Comprida no litoral de São Paulo. E ele é filho de um nigeriano. Foi descoberto pelo Santos de uma maneira até curiosa. Pelo menos 40 pessoas entraram em contato com o Orlando Rolo, enquanto o Rolo era vice-presidente do Santos, em 2018, para falar sobre esse menino, que na época tinha só 8 anos de idade. Rolo, você precisa olhar esse menino, Rolo, esse menino é muito promissor. Até que um delegado de Ilha Comprida fez contato com o Orlando Rolo, que é policial, e aí o Rolo precisou dar um pouco mais de atenção, mandando uma equipe de olheiros do Santos para assisti-lo de perto. Os olheiros voltaram encantados, ainda assim o Rolo pediu que um outro observador fosse até a Ilha Comprida sem que ninguém soubesse e ele também deu aval para a contratação. A partir daí o David foi contratado para treinar no futsal e o Santos também prometeu dar um emprego a seu pai. Essa era uma das exigências para que o acordo fosse adiante. Mas o então presidente José Carlos Pérez, ao tomar conhecimento de que o Santos precisaria contratar o pai, alegou que não havia dinheiro para isso e o Santos desperdiçou a oportunidade de contar com um menino que está se mostrando extremamente promissor.
Antes de estourar de vez, ele ainda passou pela base do Palmeiras, e o que eu consegui apurar é de que a exigência para que o irmão dele também fosse participar e integrar as categorias de base do Palmeiras acabou melando o acordo. No final das contas, o David Mackenzie virou jogador do Sporting de Portugal e nesse final de semana assinou seu primeiro contrato oficial com o clube. E em Portugal existe um movimento bem grande para que ele se naturalize português e possa jogar nas categorias de base da seleção lusitana, tudo isso com apenas 14 anos de idade. Preciso te contar agora sobre a enorme festa feita por torcedores do Palmeiras na despedida do time nesse domingo do Brasil. O Palmeiras embarcou rumo aos Estados Unidos, onde disputa a partir de 15 de junho o Super Mundial. E houve uma festa bem grande na frente do centro de treinamento, com algumas centenas de torcedores. Corredor verde, fotos, deu para perceber também os jogadores do Palmeiras muito empenhados em demonstrar carinho, afeto, especialmente para os torcedores que conseguiram estar mais perto do centro de treinamento. Despedida importante para um time que vai para a maior competição dos últimos tempos. O Super Mundial de Clubes paga cotas extraordinárias, somente a presença dos times brasileiros assegura 85 milhões de reais. Cada vitória no Super Mundial garante mais algo na casa dos 12 milhões de reais. E a classificação para o mata-mata também tem prêmios extraordinários. Palmeiras que estreia no dia 15 contra o Porto, joga no dia 19 contra o Al-Ahly e fecha sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami. Se for primeiro do seu grupo, pega o segundo colocado do grupo B. Se for segundo colocado, pega o primeiro do grupo adversário. Caso fique em terceiro ou quarto, volta para casa. Importante lembrar que o confronto de oitavas de final deve ser bastante difícil. O grupo B tem, por exemplo, o PSG, o atual campeão da Champions, o Atlético de Madrid e também o Botafogo. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lezcano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júnior gostaria para vender o Lezcano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lezcano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júnior dá preferência para a transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júnior vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Verdão, notícias atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, tá ligado, né? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal e ativa também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo da gente aqui, valeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, não sei o que mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.